Olá, amigos do Portal Rural News, estamos aqui novamente com a nossa análise de mercado de grãos. Vamos ver como que está as commodities se comportando em Chicago e para isso nós contamos com a ajuda do Luiz Fernando Pacheco da TIF Consultoria de Curitiba. Luiz Fernando, seja muito bem-vindo novamente aqui com a gente no Portal Rural News. E a gente está notando essa semana um comportamento diferente, atípico, lá na Bolsa de Chicago, né, Fernando? Entre altas e baixas, o mercado anda um pouco estranho, que está causando aí... os produtores rurais não estão entendendo muito bem, né, o que está acontecendo aí, revoltados com os preços baixos aqui no Brasil e o que está acontecendo lá na Bolsa de Chicago, né? A gente, essa semana ainda teve alguns picos, né, algumas disparadas ali de preço e tal, algumas reaçõezinhas da Bolsa, mas de forma geral, principalmente para o milho e para a soja, o mercado está muito pressionado, né, porque tem uma grande quantidade de grãos disponíveis no mundo ainda, né. Os Estados Unidos, quinta-feira, teve um relatório de vendas para soja abaixo do esperado pelo mercado, de milho dentro do esperado, mas abaixo do ritmo que eles precisam vender pela super safra que eles têm. Então, do ponto de vista do comprador, tem muita disponibilidade de grãos, né? As pessoas conseguem achar grão fácil. E aí, normalmente, esse primeiro semestre, o mundo começa a voltar os olhos para a produção brasileira, né? Para o começo da nossa colheita, e acaba segurando um pouco mais também as compras para poder ter uma disponibilidade de um outro grão um pouco mais barato. Então, juntando tudo isso, as duas commodities, né, estão muito pressionadas. O trigo, ele está sendo segurado por causa disso, né? Ele já era para estar no momento histórico dele um patamar um pouco mais alto. Ele fechou numa queda, foi o único grão que fechou numa queda na sexta-feira, mais a semana em alta, né? Enquanto a soja fechou em baixa e o milho ali, dependendo do mês que foi negociado, fechou uma leve alta, uma leve baixa, mas nada mais do que 0,5%, mais que 0,1%, sabe? Pouquinha coisa. A gente notou na quinta-feira teve uma alta grande, né, devido a alguns efeitos aí de mercado, mas você acha que essa tendência aí de manutenção dos preços vai se manter por algum tempo? A gente não tem uma previsão no curto prazo, né, principalmente para a soja e para o milho, de uma melhora na perspectiva de preços, né? Se você pensar, e está todo mundo agora nessa coisa assim, a safra do Brasil de soja vai ser menor, a safra de milho vai ser menor, tem gente aí noticiando que não vai ter trigo suficiente, milho no Brasil suficiente, né? Então, um absurdo. A possibilidade é só se a gente não plantasse nada para o milho safrinha e se a gente queimasse 100% dos nossos estoques agora. Então, não tem como, a gente não tem nesse horizonte, a gente vai ter uma redução grande em relação à safra anterior de milho, com certeza. Soja a gente ainda tem um impasse, né? Porque aí a gente está com quebra em relação ao que plantou, não ao que vai colher em relação ao ano passado, né? Então a gente, pelos dados oficiais, a gente ainda está com números próximos, né? E aí a gente tem o fator Argentina. A Argentina está com a safra cheia depois de 5 anos de seca. Então eles vão ter muita disponibilidade de grãos, assim. Então as piores empresas hoje jogam para baixo aí umas 15, 20 milhões de toneladas no Brasil, a Argentina vai ter 25 milhões de toneladas de soja disponível. Então, a gente volta ao mesmo ponto. Para o comprador, ele vai chegar, se ele chega no mercado e não tem determinada marca que ele tem, mas tem a outra marca e ele vai ter o preço mais ou menos igual, ele vai comprar igual. Né? Ele tem a disponibilidade do produto, ele não precisa se preocupar com a escassez desse produto. E interessante que essa situação aí causa uma revolta no produtor rural aqui no Brasil, né, Fernando? Que ele vê aí a quebra aí, para ele existe uma falta de produto no mercado e devia estar sendo valorizado mais o milho, quando na verdade a gente tem que contar aí também essa questão da safra anterior, né, que foi uma boa safra e esse ano aí somando-se, como você falou, está sobrando produto no mercado, sobrando milho e trigo e soja, né? Então a gente faz o acompanhamento diário nos nossos boletins, e aí a gente acaba lendo outras publicações também, e aí a gente acaba vendo, o mercado está travado, as pessoas não estão vendendo, não estão isso, sabe? Não conseguem encaixar ali o giro que
que precisam do mercado, porque as pessoas estão segurando grão, né? Então, esse é um grande problema. A gente só vende grão no físico. A gente não faz com um produtor argentino, não faz com um produtor americano, que a gente vai lá, vende primeiro nas bolsas esses grãos, faz uma trava desse preço, né? Que não é uma especulação como a pessoa que vai lá e compra o papel na bolsa sem ser um produtor, sem ser uma grande empresa, alguma coisa assim, que trabalha com agro, ele é só um especulador. A gente não. A gente vai lá e trava o preço que a gente quer. A gente faz um seguro do nosso produto. E isso tem que ser feito um ano antes, né? Você já tem que começar a planejar anteriormente. A gente precisa profissionalizar a nossa comercialização no Brasil. Isso é um grande problema. A gente trabalha muito bem no campo, mas na hora que vai comercializar acaba cometendo alguns deslizes, algumas falhas, que acaba deixando o grosso mesmo do dinheiro, né? Assim, não adianta a gente... É a lei da oferta e demanda. Se a gente produz, a gente vai entupir o mercado de produto e não vai ter preço. Mas agora, se a gente já vende, quando a gente vai fabricar o nosso produto, quando a gente vai plantar o nosso produto, já sabe qual o preço que vai ter lá na frente, a gente não tem esse problema que agora que alguns agricultores estão tendo, que os preços que eles estão vendendo tem que ser abaixo do custo de produção. E além dessa questão do menor preço, do preço baixo aqui, que não está cobrindo os custos, como você diz, né, Fernando? Nós temos o fator Brasil que prejudica ainda mais o nosso produtor, né? Que é essa questão aí da logística, armazenagem e a questão dos portos aí, que são bem deficientes, né? Isso também afeta o preço interno, né? Tudo isso vai tirando o valor do nosso produto, né? Então, assim, a gente tem hoje uma malha ferroviária pequena, que a gente deveria investir mais nisso, né? As estradas, todo mundo aí sabe como é que tá, as condições delas já há muito tempo. Então a gente tem esse problema de logística, né? Todo ano o pessoal ali no Mato Grosso, a gente vê na televisão aquelas filas de caminhão na lama, porque a gente há muito tempo o Brasil não investe nessa logística e a gente acaba investindo tudo em cima de caminhão e isso vai prejudicando. E aí vai para o porto, os portos como a gente teve super safras agora também no Brasil ano passado, a gente estava tendo muito atraso nos portos. Alguns portos agora, por condições climáticas, teve aí porto aqui na parte sul do país, que ficou 15 dias parado porque não conseguia embarcar, porque não tinha condição climática de embarcar os produtos. Então a gente está tendo esse tipo de problema aqui no Brasil que acaba encarecendo, né? Fazendo com que os produtores, os compradores mudem a localização da compra dos grãos, né? A gente perdeu algumas compras para os Estados Unidos esse ano por causa disso. Muito bem, então o produtor rural aí que está esperando, guardando sua safra, esperando melhores preços, não vai ter êxito, né? Ele vai ter que vender mais cedo ou mais tarde nesse preço aí, né, Fernando? Assim, o agricultor tem que fazer o cálculo do preço da armazenagem dele, se ele tem condição financeira de aguentar isso, se ele né, são esses os cálculos que a pessoa tem que fazer, porque manter o grão armazenado tem um custo, né? E se você não fez esse custo anterior, se você já não cobriu parte desses custos antes com um contrato futuro, você vai estar jogando com a sorte, né? Esse é o problema da nossa comercialização no Brasil hoje, né? A gente tem que estar buscando ter uma comercialização melhor desses grãos. E é o que a gente luta todo dia para isso. Muito bem, Fernando. Nós agradecemos muito a tua participação aqui no Portal Rural News e ficamos à disposição da TF Consultoria, uma empresa aí especializada em análise de mercado, uma das especialistas aí, inclusive em trigo no Brasil, para estar aqui com a gente sempre que for necessário para trazer essas informações, levar essas informações para o nosso produtor rural. Muito obrigado. Ok, conte com a gente. Valeu, até mais. Até mais.